Quando o velho estiver metido no lar, a quinta vende-se num instante. E mais ninguém faz perguntas. Foi a minha própria filha que disse aquilo. A Sofia. Disse-o com a voz mais serena do mundo. Do outro lado, da porta entreaberta do meu escritório. Como quem combina a ementa de um almoço de domingo. Eu tinha voltado mais cedo do cemitério. Levara flores brancas à campa da minha mulher. Como fazia todas as quintas-feiras. E o trânsito na estrada nacional estivera mais calmo do que era costume. Entrei pela porta das traseiras. Descalcei as botas na cozinha para não sujar o chão que a Deolinda acabara de lavar. E ia a subir para descansar um pouco, quando ouvi aquelas palavras atravessarem o corredor, como uma lâmina fina. Fiquei parado. Não gritei. Não bati com a mão na parede. Não senti o coração disparar como esperaria de um homem traído. Senti. Isso sim. Um frio devagar a subir-me pela espinha. Um frio antigo. O mesmo frio que se sente quando se encosta a mão a uma parede de pedra no inverno. Encostei-me à ombreira e continuei a ouvir. A voz do Ricardo. Meu genro. Respondeu-lhe do outro lado. E havia nele uma pressa gulosa. Uma impaciência que eu nunca lhe conhecera nos anos todos em que fingiu respeitar-me. Ele disse que o médico já tinha o relatório pronto. Que faltava só a assinatura no cartório e que, depois disso, o velho não valia mais do que a cadeira onde se sentava. O velho. Era assim que eles me tratavam agora. Entre eles. Quando julgavam que ninguém os escutava, o velho. Empurrei a porta com a ponta dos dedos. Apenas o suficiente para ver. E vi. Em cima da minha secretária, ao lado da fotografia da Amália, estava uma procuração. Uma procuração com o meu nome escrito por extenso e, por baixo, a minha assinatura. A minha assinatura. Aquele desenho que eu fiz milhares de vezes na vida, em contratos de obra, em cheques, em escrituras. Só que eu nunca tinha assinado aquele papel. Ao lado, num envelope de uma clínica que eu não conhecia, estava um relatório médico que me declarava incapaz de gerir a minha própria vida. Demência. Deterioração cognitiva grave. Peguei naquelas folhas com as mãos firmes. Muito firmes. E li cada linha com uma calma que me assustou a mim próprio. E foi ali. De pé. No meu próprio escritório. Com o cheiro das flores que eu ainda trazia nas mãos. Que percebi que a minha filha e o meu genro me tinham condenado à morte civil sem que eu tivesse morrido. O que eles não sabiam. O que nunca poderiam imaginar. É que acabavam de acordar um homem que passara 40 anos a construir coisas de raiz. E um homem que sabe construir também sabe. Quando é preciso, desmontar tudo. Pedra a pedra. Sem levantar a voz, se está a ouvir esta história agora, deixe-me pedir-lhe uma coisa simples. Carregue no gosto. Subscreva o canal. E escreva-me nos comentários de que cidade ou de que país me está a ouvir hoje. E se alguma vez teve de se defender de gente da sua própria família, gente ingrata que confundiu a sua bondade com fraqueza. Conte-me a sua experiência ali embaixo. Leio tudo o que me escrevem. Porque histórias como a minha não são assim tão raras como gostaríamos de acreditar. E às vezes basta saber que não estamos sozinhos para encontrar a coragem de endireitar as costas. O meu nome é Antônio Meireles. Tenho 71 anos. Nasci numa aldeia perdida do interior. Filho de um pedreiro que morreu novo, com os pulmões cheios de pó de pedra, e de uma mulher que lavava a roupa dos outros para nos pôr o caldo na mesa. Comecei a trabalhar aos 13 anos a carregar sacos de cimento numa obra em Vila Real. Aos 25 já tinha a minha primeira equipa. Aos 40 era dono de uma das maiores empresas de construção civil do norte do país. Com obras espalhadas do Minho ao Douro. Pontes. Escolas.
Bairros inteiros que ainda hoje estão de pé, com o meu nome, esquecido algures numa placa que ninguém lê. Construí tudo com estas mãos e com uma teimosia que herdei do meu pai, e ao meu lado, do princípio ao fim, esteve sempre a mesma mulher, a Amália. Casamos quando eu ainda não tinha nada para lhe oferecer a não ser promessas. E ela acreditou em todas. Foi ela quem escolheu esta quinta no Douro, entre socalcos de vinha que descem até ao rio, quando decidimos que estava na hora de abrandar. Foi ela quem plantou as roseiras junto ao muro. Foi ela quem, durante 47 anos, me lembrou todos os dias de que um homem não é aquilo que constrói, mas aquilo que protege. A Amália morreu há 2 anos. Um cancro que os médicos descobriram tarde demais e que a levou em 9 meses. Devagar. Com uma dignidade que me partiu o coração de uma maneira que eu nem sabia que era possível partir. Desde então, a casa ficou grande demais. As divisões enchem-se de silêncio ao fim da tarde. Habituei-me a jantar sozinho à cabeceira de uma mesa feita para 12 pessoas. A ouvir o relógio de parede da sala, bater as horas numa casa onde já ninguém tem pressa de nada. Tinha uma vida tranquila. É verdade. Uma vida serena e solitária. Com as minhas vinhas, os meus livros e a memória da mulher que amei, julgava que o pior já tinha passado. Julgava que, depois de enterrar a Amália, a vida não teria coragem de me tirar mais nada. Enganei-me. A vida ainda me guardava a lição mais dura de todas. E ia dar-me através das 2 pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Deixem-me recuar um pouco no tempo, para que compreendam bem quem eram estas pessoas antes de se tornarem naquilo em que se tornaram. A Sofia é a minha única filha. A Amália teve 2 partos difíceis e perdemos o segundo menino ainda antes de ele respirar. Por isso, a Sofia foi, para nós, o mundo inteiro num só corpo pequenino. Dei-lhe tudo. Estudos nos melhores colégios do Porto. Uma licenciatura em Lisboa. Viagens. Um casamento de sonho pago até ao último cêntimo por mim. Quando ela quis casar com o Ricardo, um rapaz de fala mansa e fato bem cortado que dizia trabalhar em investimentos, eu tive as minhas dúvidas. Havia nele qualquer coisa que não me assentava bem. Um brilho nos olhos que se acendia sempre que se falava de dinheiro e se apagava sempre que se falava de trabalho a sério. Mas a minha filha estava apaixonada. E a Amália pediu-me que não me metesse. Não me meti. E fiz mais do que isso. Quando os negócios do Ricardo começaram a correr mal, e correram mal quase desde o princípio, fui eu quem tapou os buracos. Emprestei-lhe dinheiro uma vez. Depois 2. Depois deixei de contar. Paguei dívidas que ele escondia da Sofia. Salvei-lhe a casa de uma penhora que ele nunca soube que eu evitei. Filo em silêncio. Porque um sogro que ama a filha protege o marido dela sem esperar agradecimentos, o que eu não vi. Cego pelo amor e pela dor de ter perdido a Amália. Foi que cada favor meu era, para eles, uma confirmação. A confirmação de que havia ali um velho sozinho, sentado em cima de uma fortuna. Um velho que dava sem pedir nada em troca e que, dia, se fosse convenientemente empurrado para o esquecimento, deixaria tudo sem resistência. O Ricardo tinha voltado a afundar-se. Descobri-o mais tarde. Mas as dívidas dele já iam em muitas centenas de milhares de euros. Apostas online. Negócios fantasma. Dinheiro emprestado. A gente que não perdoa atrasos. A Sofia sabia. E em vez de me virem pedir ajuda, como tantas vezes tinham vindo, decidiram que era mais simples e mais definitivo apagar-me. Não matar-me. Isso deixaria vestígios. Levantaria perguntas.
Obrigaria a uma investigação. Não. Bastava declarar-me louco. Bastava provar, com um papel assinado por um médico comprado, que o Antônio Meireles já não estava em condições de gerir os seus bens. E, uma vez interdito, uma vez entregue de mãos e pés atados à administração da minha querida filha, a quinta vender-se-ia num instante, como ela própria disse, e mais ninguém faria perguntas. A traição não aconteceu de um dia para o outro. Foi se aprofundando com uma paciência de aranha. E eu, tolo, tomei os primeiros fios da teia por gestos de carinho. Começou pelas pequenas coisas. A Sofia passou a telefonar-me todos os dias. Coisa que não fazia há anos. Sempre com a mesma voz preocupada. Pai. Tomou os comprimidos. Pai. Não se esqueceu outra vez do fogão aceso. Pai. O médico diz que anda a confundir os dias. Eu não confundia dia nenhum. Mas ela repetia aquilo com tanta doçura, à minha frente e à frente dos outros, que comecei a duvidar de mim mesmo. Uma vez, num almoço de família, insistiu à frente de toda a gente que eu me tinha esquecido do nome do neto do vizinho. Quando eu tinha dito o nome correto e fora ela a corrigir-me com um nome errado, ninguém reparou. Todos assentiram, com aquela pena mole que se tem pelos velhos. E eu percebi, tarde demais para o meu gosto, mas ainda há tempo, que estava a ser desenhado, tijolo a tijolo, o retrato de um homem a perder o juízo. Depois vieram os papéis. O Ricardo apareceu uma tarde com um advogado que eu nunca tinha visto, um homem de sorriso fácil e mão suada, que não era o meu advogado nem tinha nada que ver com a firma que sempre tratou dos meus assuntos. Puseram-me à frente uma pilha de documentos. E o Ricardo, servindo-me um chá que a Sofia adoçara demais, sussurrou que era só uma precaução, uma forma de proteger o meu patrimônio. Disse ele, para que eu pudesse descansar em paz, sem me preocupar com burocracias. Queriam que eu assinasse uma procuração geral que lhes entregava o controlo total sobre as minhas contas, os meus imóveis, as minhas decisões, até as decisões sobre a minha própria saúde. Eu peguei nos papéis, folheei-os devagar, e disse-lhes que o meu advogado tinha de os ver primeiro. Houve, no rosto do Ricardo, um relâmpago de irritação, breve, quase invisível, imediatamente coberto por um sorriso. Claro. Sogro, disse ele. Não há pressa nenhuma. Mas havia pressa. Havia toda a pressa do mundo. E quando eu me recusei a assinar, eles decidiram que já não precisavam da minha assinatura. Falsificaram-na. Entretanto, o dinheiro começou a mexer-se sem que eu desse ordem para tal. Uma conta que eu tinha numa instituição do Porto, onde guardava as poupanças de uma vida, apareceu de repente com movimentos que eu não reconhecia. Transferências pequenas ao princípio, para não dar nas vistas. Depois maiores. Um crédito pedido em meu nome que eu jamais autorizara. Percebi então que estava a ser esvaziado por dentro, como uma casa a ser saqueada enquanto o dono dorme. E, ao mesmo tempo, começaram a falar-me, com uma ternura venenosa, de um sítio muito bom, uma residência sênior perto de Braga, onde eu ficaria bem cuidado, longe do frio do Douro que, diziam eles, já não fazia bem à minha idade. Falavam do lar como quem fala de umas férias. Eu, sentado à minha própria mesa, na minha própria casa, humilhado pela idade, subestimado por quem eu criara. Comecei a compreender a exata dimensão do abismo que se abria debaixo dos meus pés. Podia ter feito uma cena, podia ter gritado com eles, expulsado o genro de casa, chamado a Sofia à razão com a voz grossa de pai ofendido.
Era o que um homem menos experiente teria feito. E teria sido o maior erro da sua vida. Porque o pânico, aprendi-o em 40 anos de obra, é o pior inimigo da lucidez. Quem entra em pânico numa obra que ameaça ruir, corre para o sítio errado e morre debaixo dos escombros. Quem fica quieto, respira e pensa. Esse encontra a saída. Por isso não gritei. Fiz uma coisa que os apanhou completamente desprevenidos. Baixei a cabeça. Fingi que cedia. No dia seguinte ao que ouvi aquela frase atrás da porta do escritório, desci para o pequeno almoço com os ombros descaídos e a voz trêmula, e disse a Sofia que talvez ela tivesse razão, que talvez eu andasse mesmo cansado demais para tomar conta de tudo aquilo. Vi nos olhos dela um brilho de triunfo que ela mal conseguiu disfarçar. E foi esse brilho, esse instante de vitória antecipada, estampado na cara da minha própria filha, que me deu a certeza absoluta de que a guerra tinha começado. E que eu não a ia perder. O meu silêncio não era rendição. Era cálculo. Enquanto eles me julgavam a afundar-me na tristeza e na confusão, eu movia-me nas sombras, devagar, com a paciência de quem assenta os alicerces de um edifício que há de durar 100 anos. A primeira pessoa a quem recorri foi o único homem em quem eu confiava mais do que em mim próprio. O Dr. Joaquim Antunes. Meu advogado há mais de 30 anos. E, acima disso, meu amigo, desde os tempos em que ambos éramos pobres e ambiciosos, o Joaquim é um homem de aparência serena e de dentes afiados. Um daqueles advogados antigos que fala baixo e ganha sempre. Telefonei-lhe de uma cabina pública numa aldeia, a 20 quilômetros de casa, porque já não confiava no meu próprio telefone. E pedi-lhe que me encontrasse fora do porto, longe de olhos e ouvidos. Encontramo-nos numa adega de um velho conhecido nosso, entre pipas de vinho e o cheiro fresco da pedra. E ali, sentado num banco tosco de madeira, contei-lhe tudo. Vi o rosto do Joaquim endurecer à medida que eu falava. Quando terminei, ele ficou calado um longo momento, a girar o copo de tinto entre os dedos. E depois disse-me apenas uma frase. Antônio, disse ele, calmamente. Se eles quiseram guerra, vamos dar-lhes uma guerra que eles não vão esquecer nem no dia em que morrerem. Mas primeiro temos de ter a certeza de que ganhamos antes de eles saberem que a batalha começou. O Joaquim ensinou-me uma coisa nesse dia que eu nunca esqueci. Não basta ter razão, disse ele. É preciso ter prova. Um homem com razão e sem prova é uma vela ao vento. Um homem com prova. Esse é uma parede de granito. E foi atrás de provas que começamos a andar. Contratamos, com toda a discrição, um antigo inspetor da judiciária reformado, um homem chamado Fernando Salgueiro, que agora fazia investigações particulares e que tinha um talento raro para desenterrar aquilo que os outros enterravam bem fundo. O Fernando não fazia perguntas a mais e não deixava rastos. Começou a seguir o Ricardo. Começou a levantar, através de contactos antigos, o rastro das dívidas dele, dos empréstimos, das apostas. E, entretanto, eu tratei de uma coisa que só a mim competia tratar, porque só eu sabia que ela existia, há 3 anos. Ainda, a Amália era viva. Tínhamos tido uns roubos por aquela zona do Douro. Umas quintas assaltadas. E, eu, por precaução, mandei instalar um sistema de câmaras de vigilância discretas na casa. Uma delas ficou no escritório, apontada à secretária e à porta, porque era ali que eu guardava documentos e algum dinheiro. Com a morte da Amália e a tristeza que se seguiu, eu quase me tinha esquecido daquele sistema. Ninguém sabia dele. Nem a Sofia, nem o Ricardo, nem a Deolinda que trabalhava lá em casa.
As imagens ficavam guardadas num pequeno gravador escondido dentro de um armário fechado à chave na cave. E foi para essa cave que eu desci. Numa noite em que estava sozinho em casa, com o coração a bater devagar, mas firme, para ver com os meus próprios olhos aquilo que eu já suspeitava. O que encontrei naquelas gravações ultrapassou tudo o que eu conseguira imaginar. Lá estava o Ricardo, sentado à minha secretária, a treinar a minha assinatura numa folha de rascunho. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, até a copiar com uma perfeição que me gelou o sangue. Lá estava a Sofia, a entrar no escritório, a debruçar-se sobre o ombro dele, a dizer-lhe que o médico, um tal doutor Bruno Carvalho de uma clínica privada, já tinha aceitado passar o relatório a troco de uma quantia que eles discutiram ali mesmo, à minha frente, sem saberem que a minha própria casa os estava a filmar. Ouvi a minha filha dizer, com uma frieza que eu não reconheci na voz que eu embalara em bebê, que assim que o pai estivesse interdito, a quinta valia bem uns 800 mil euros no mercado, e que com esse dinheiro pagavam as dívidas e ainda sobrava para viverem descansados o resto da vida. Ouvi o Ricardo rir-se e dizer que o velho tinha sido, ao fim e ao cabo, o melhor investimento que ele alguma vez fizera, sentado sozinho naquela cave. A luz fraca do ecrã, com aquelas vozes a saírem dos altifalantes. Senti as lágrimas a arderem-me nos olhos, mas não deixei que uma única caísse. Peguei em toda a raiva, em toda a dor, em todo aquele desgosto sem fundo, e transformei-o numa coisa fria, dura, útil, numa determinação de aço. Mas a prova que verdadeiramente lhes partiu a espinha dorsal não foi só aquela gravação. Foi uma coisa que nem o Joaquim esperava. Uma coisa que só se revelou quando o Fernando cruzou as datas. A procuração falsa, aquela que estava na minha secretária, tinha sido supostamente assinada por mim num cartório do Porto, numa determinada terça-feira do mês de março. O Ricardo levara-a a um notário conivente. Ou enganara um notário distraído. Isso ainda havíamos de apurar. Mas havia um problema que eles não podiam ter previsto. Porque envolvia uma coisa que eu escondera de toda a gente. Até da Sofia. Por vergonha e por não querer preocupar ninguém. Nessa exata terça-feira de março, a hora a que eu supostamente assinava documentos num cartório do Porto, eu estava internado no hospital de Vila Real, ligado a máquinas, a fazer exames ao coração depois de um mal-estar que tivera na véspera. Havia registros. Havia horas de entrada e de saída. Havia enfermeiros. Médicos. Uma pulseira com o meu nome. Era fisicamente impossível eu ter estado nos 2 sítios ao mesmo tempo. Aquela procuração não era apenas moralmente falsa. Era, de forma matemática, irrefutável e demonstrável, uma falsificação criminosa. E ainda havia mais. Havia a Amália. Quando o Joaquim reviu comigo, papel a papel, toda a estrutura do meu patrimônio, para preparar a defesa. Tropeçamos numa coisa que eu quase tinha esquecido. Pouco antes de morrer, a Amália, que tinha um instinto de proteção mais afiado do que qualquer advogado, insistira em organizar de outra maneira a titularidade da quinta e das vinhas. Não sei o que ela terá pressentido. Talvez me conhecesse a mim e a minha bondade cega melhor do que eu próprio me conhecia. O certo é que ela deixou tudo estruturado de tal forma que a quinta, o coração do meu patrimônio, aquilo que a Sofia e o Ricardo mais cobiçavam, não podia ser vendido enquanto eu fosse vivo, nem por mim, nem por procurador nenhum, sem o cumprimento de condições que eles jamais poderiam satisfazer. A minha mulher, 2 anos depois de morta,
do fundo da sua campa onde eu levava flores todas as quintas-feiras. Tinha construído um muro à volta da nossa casa que os traidores nunca conseguiriam derrubar. Naquela noite, sentado à mesa da cozinha, chorei por ela. Chorei de gratidão. Chorei porque percebi que o amor, quando é verdadeiro, protege-nos mesmo depois da morte. Tínhamos tudo. Tínhamos a gravação. Tínhamos as datas do hospital. Tínhamos o rastro das dívidas do Ricardo. Tínhamos o nome do médico comprado. O Dr. Joaquim disse-me que, com aquilo, podíamos ir de imediato ao Ministério Público, apresentar uma queixa-crime e destruí-los numa questão de semanas. Mas eu disse-lhe que não. Ainda não. Havia dentro de mim uma parte, confesso-o sem orgulho, que precisava de os ver chegar ao fim da sua própria mentira, precisava de os deixar avançar até ao último degrau da escada, para que a queda fosse total e, sobretudo, precisava de os obrigar a confessarem tudo diante de testemunhas que eles próprios respeitassem, para que nenhum deles pudesse, no futuro, dizer que fora enganado ou apanhado à traição. A justiça que eu queria não era só a justiça dos tribunais, era a justiça que se faz à luz do dia, à frente de toda a gente, sem violência, sem ódio gritado, mas com uma precisão que não deixa pedra sobre pedra. Preparei então a última cena, e deixei que fossem eles a marcá-la. Eles queriam a minha assinatura verdadeira numa procuração verdadeira, para consolidarem de vez o que já tinham roubado. Por isso disse a Sofia que estava pronto. Disse-lhe que já não tinha forças para lutar contra o cansaço, que confiava nela para tratar de tudo, e que assinaria o que fosse preciso. Mas pedi uma coisa. Pedi que a assinatura fosse feita em casa. Na quinta. A mesa grande da sala onde a Amália outrora recebia a família ao domingo, e que estivessem presentes, para me acompanharem naquele passo difícil, não só a Sofia e o Ricardo, mas também o tal advogado deles. Já agora, disse eu com voz sumida, o médico simpático que tão bem tinha cuidado da minha cabeça, para que ele confirmasse que eu estava em condições de assinar. Eles concordaram. É claro, estavam cegos de ganância. Queriam a fotografia perfeita da vitória. O velho a assinar de livre vontade rodeado por todos. E nem por um segundo desconfiaram de que era eu quem estava a montar o palco. Combinaram tudo para um sábado à tarde. E eu, nesse sábado, tratei de convidar mais algumas pessoas para o meu lado da mesa. O sábado chegou frio e limpo, com o sol de inverno a bater nos socalcos gelados da vinha. A Deolinda pôs a mesa como nos velhos tempos. A Sofia chegou primeiro, com o Ricardo atrás, ambos vestidos com um cuidado excessivo, como quem vai a um funeral disfarçado de festa. Trouxeram o advogado deles, o homem do sorriso fácil. E pouco depois chegou o médico, o Dr. Bruno Carvalho, com uma pasta de couro e um ar de importância. Eu recebi-os com a voz fraca e as mãos a tremer, sentado à cabeceira, e mandei-os sentar. A Sofia pôs à minha frente a procuração e uma caneta, e disse-me, com aquela doçura ensaiada, que era só instante, pai, e que depois eu poderia descansar para sempre. Peguei na caneta, deixei-a hesitar sobre o papel, e foi então que levantei a cabeça. E, quando levantei a cabeça, já não era o velho trêmulo que eles julgavam ter à frente. Endireitei as costas. A caneta parou, e disse, com uma voz que encheu a sala inteira e que fez o sorriso da minha filha congelar-se-lhe na cara, que antes de assinar seja o que fosse. Queria apresentar-lhes umas visitas. Abriu-se a porta da sala. Entrou o Dr. Joaquim Antunes, meu advogado,
com uma pasta debaixo do braço. Atrás dele, o inspetor Fernando Salgueiro. E, atrás deste, dois senhores que eu apresentei serenamente como sendo um representante do Ministério Público que aceitara acompanhar informalmente o caso, a meu pedido, e um oficial de justiça. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi a coisa mais bela e mais terrível que eu vi na minha vida. Vi o sangue fugir do rosto do Ricardo. Vi o médico agarrar-se à sua pasta como um náufrago se agarra a uma tábua. Vi a Sofia abrir a boca e não conseguir dizer nada. E, com uma calma de cirurgião, comecei a desmontá-los. Sem levantar a voz uma única vez. Comecei pelo médico. O doutor Joaquim colocou sobre a mesa o relatório de demência, assinado pelo doutor Bruno Carvalho. Ao lado, os registros completos do Hospital de Vila Real. Perguntei ao médico, com toda a educação, como podia ele ter me examinado e diagnosticado no seu consultório do Porto, numa manhã em que eu, comprovadamente, estava internado a mais de 100 quilômetros de distância, com uma pulseira no pulso e 3 enfermeiros como testemunhas. O homem gaguejou. Tentou dizer que talvez se tivesse enganado na data, mas então o doutor Joaquim pousou sobre a mesa uma segunda coisa, e a sala inteira ficou sem ar. Um pequeno computador portátil, aberto, com uma imagem congelada. Carreguei eu próprio na tecla, e encheu-se a sala com a voz do Ricardo a combinar o preço do relatório, com a voz da Sofia a falar dos 800 mil euros da quinta, com a imagem nítida do meu genro a treinar a minha assinatura, a minha própria secretária, filmado pela minha própria casa, guardado durante semanas, preservado até aquele exato momento. A Sofia começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de raiva, de medo, de uma criatura encurralada. Levantou-se, apontou-me o dedo e disse-me que eu era um velho cruel, que lhes tinha armado uma cilada, que aquilo era uma vergonha. Eu, sem me levantar, olhei para ela e disse-lhe a única coisa que me restava dizer a uma filha. Disse-lhe que a cilada não a tinha armado eu. A cilada tinha armado ela e o marido. No dia em que decidiram que o pai que a criou valia menos do que uma escritura, disse-lhe eu, limitei-me a deixá-la cair dentro da própria armadilha que construiu. E acrescentei, com a voz mais serena do mundo, aquilo que ela nunca esperaria ouvir, que a quinta que ela julgava valer 800 mil euros e que já tinha vendida na cabeça, nunca lhe pertenceria. Porque a mãe dela, a Amália, que ela ousou usar como pretexto para a sua ganância, tinha protegido aquela casa de tal maneira que nem eu a podia vender. Quanto mais um procurador com uma assinatura roubada. Vi o rosto do Ricardo desfazer-se quando compreendeu que toda aquela operação, todos aqueles crimes, tinham sido cometidos por uma casa que nunca poderiam ter. O resto aconteceu depressa e sem drama. Como acontecem as coisas quando estão bem preparadas. O representante do Ministério Público explicou-lhes, com toda a frieza da lei, o que os esperava. Falsificação de documento, burla qualificada, usurpação, falsas declarações. O médico perdeu a licença de exercer. Foi participado à ordem. E viu a sua clínica encerrada e o seu nome arrastado pelos jornais da especialidade. O advogado deles, que jurou nada saber, viu-se envolvido numa investigação que lhe custou a carreira. Mas o pior caiu sobre o Ricardo. Quando o inspetor Fernando desenrolou diante de todos o novelo das dívidas dele, das apostas, do dinheiro que devia a gente perigosa, ficou claro para toda a gente que aquele homem elegante
De fato, bem cortado, não passava de um jogador desesperado que tentara salvar a própria pele à custa da liberdade e da dignidade do sogro. Foi acusado. Foi a julgamento. E foi condenado. A casa dele. Aquela mesma casa que eu tantas vezes salvara em segredo da penhora, foi finalmente penhorada. E desta vez, não houve sogro nenhum para a salvar. Perderam tudo. O dinheiro que julgavam ganho. A casa que cobiçavam. A casa onde viviam. E, acima de tudo, aquilo que já não se recupera com dinheiro nenhum. O respeito de toda a gente que os conhecia. A humilhação foi pública. Foi proporcional. E, que Deus me perdoe, foi profundamente justa. Podia ter ido mais longe. Podia ter pedido penas mais duras. Podia ter arrastado a minha filha para o banco dos réus ao lado do marido, pois ela era tão culpada como ele. Mas parei onde a justiça precisava de mim e onde o pai que eu ainda era não conseguia continuar. Não pedi a prisão da Sofia. Deixei que a vergonha e a ruína fossem o castigo dela. E que a consciência, se ainda lhe restava alguma, fizesse o resto. Não a odeio. Isso talvez seja o mais difícil de explicar a quem me ouve. Não a odeio. Apenas deixei de a reconhecer. A filha que eu criei morreu algures no caminho, substituída por uma mulher que eu não sei quem é. E chorei essa morte como se chora a morte de uma pessoa viva, que é a mais estranha e a mais funda de todas as dores. Passou mais de um ano. A quinta continua de pé, com as suas vinhas a descerem até ao rio, com as roseiras que a Amália plantou a florirem outra vez, todas as primaveras. Mas mudei-a. Não quis que aquela casa, protegida pela minha mulher, servisse apenas para um velho envelhecer sozinho entre fantasmas. Peguei no dinheiro que era meu, no que sempre fora meu e que eles tentaram roubar. E criei em nome dela uma coisa que dá sentido a tudo o que passei. Chama-se Casa Amália. É um lar. Mas não é um lar como aquele para onde me quiseram atirar. É um sítio para pessoas velhas que foram abandonadas ou traídas pelas próprias famílias. Homens e mulheres que deram uma vida inteira aos filhos e receberam em troca o esquecimento. Recebo-os na minha quinta. Damos-lhes uma cama, comida quente, dignidade e, sobretudo, companhia. Para que nenhum deles tenha de jantar sozinho à cabeceira de uma mesa grande demais, como eu jantei durante 2 anos. Ao domingo, a sala enche-se de vozes outra vez. E, quando o sol se põe sobre o Douro e ilumina os socalcos de dourado, eu sento-me no muro das roseiras e sinto que a Amália está ali, satisfeita com aquilo em que a nossa casa se tornou. Há uma coisa que aprendi e que vos deixo, a vocês que me ouviram até ao fim. Os predadores mais perigosos nem sempre são estranhos que entram pela janela no meio da noite. Muitas vezes são as pessoas que se sentam à nossa mesa, que beijam a nossa face, que dizem que nos amam enquanto contam os dias que nos faltam. E a verdadeira força de um homem não está nos músculos nem no dinheiro. Está na calma. Está na paciência de esperar. Está em não deixar que o desgosto nos tire a lucidez. Nunca deixem que o amor que sentem pelos vossos os segue para o que eles verdadeiramente fazem. E nunca, mas nunca, subestimem um velho só por ele ser velho. Por quê? Por baixo das rugas e das mãos trêmulas, pode haver ainda um homem inteiro, que construiu um mundo do nada, e que sabe muito bem como o defender. Se esta história vos tocou o coração, carreguem no gosto e subscrevam o canal agora mesmo, para não perderem as próximas. Escrevam-me nos comentários de que cidade me estão a ouvir. E digam-me se alguma vez a vida vos obrigou a defender aquilo que era vosso das pessoas que menos esperavam. Leio cada palavra, uma a uma, e agradeço-vos do fundo da alma o tempo que passaram comigo.
E deixem que me despeça com uma canção pequena, que fiz para ela, para a Amália, e que canto baixinho ao fim da tarde quando o rio fica dourado. Plantaste rosas junto ao muro de pedra. Regaste-as com as mãos, como teu sossego. E mesmo já senti. Ainda florescem. Como floresce em mim o que te entrego. Construí casas por este mundo fora. Mas a única que importa é a que ficou. A casa que tu ergueste sem cimento, com o amor que nunca me abandonou. Vieram na calada roubar-me a vida. Vieram de mãos macias e voz de mel. Mas tu, do fundo do teu longo sono, guardaste-me a muralha e o meu castelo, e agora, quando o sol se deita no rio, e a vinha se cala e o dia se despede, eu sento-me no muro das roseiras e sinto que a tua mão ainda me tece. Dorme tranquila, Amália, minha vida, que a casa está de pé, que o mal caiu, e o que plantaste um dia com ternura deu flor, deu fruto, e nunca mais partiu.